Eu estava em casa, estava na sala. Eu não sei se isso já aconteceu com você. E Deus, sem estar dormindo, né? Deus me mostrou, de olho aberto, Deus me mostrou o dia da morte. Aí eu via o velório, mas Deus não me mostrou se era eu. Se era eu falei para você, não sei se era eu, mas eu estava no velório. E Deus me mostrou por que Salomão falou daquela forma. Como assim, pastor, daquela forma? A gente vai ver agora que Salomão, ele chega a dizer que é melhor você ir numa casa onde há luto do que numa festa. Imagine isso dito para uma pessoa do mundo, ela nunca vai entender. Ela nunca vai entender que é melhor você estar num velório do que numa festa. Então nós vamos ver isso hoje, porque para Salomão falar isso, ele teve informações. Deus deve ter mostrado alguma coisa para ele. E que o Espírito Santo nos ajude a trazer exatamente o que se passava no coração daquele homem. Então nós vamos falar hoje sobre o dia da morte. Talvez se fosse assim, o dia da vitória, às vezes até vem mais gente, né? Gente, nós vamos pregar aqui hoje, nós vamos falar sobre o dia da vitória. Quem quer vencer? Quem quer a vitória? Quem quer a vitória? É ou não é? Então nós vamos falar hoje sobre o dia da morte. Vamos começar onde? Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, do 1 ao 8. Salomão disse o seguinte: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa de alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Até aqui. Essa mensagem, Salomão, ele fala coisas que são o contrário do mundo. Por quê? Ele disse, olha, é melhor a boa fama do que o unguento precioso. É melhor que você, essa questão de boa fama, não tem a ver com famosos, celebridades, essas coisas. Não. A boa fama é as pessoas te consideram, falam bem de você.
pessoas olham para você e elas têm coisas boas para falar de você. É melhor do que qualquer coisa preciosa nesse mundo. É melhor do que dinheiro, é melhor do que algo precioso. É você ter um caráter que as pessoas, você chega num lugar, você conhece fulano, aí você sabe, né? Tem gente assim, você conhece fulano? Mas às vezes você conhece, conheço. Amém, gente? Você conhece fulano? Conheço. Eu sei como é que ele é. É gente de Deus. É um homem de Deus, é uma mulher. Isso é bom, não é? É ou não é? Não é verdade? Não adianta a pessoa estar cheia de coisas preciosas, cheia de dinheiro, mas quando vai falar, aí, não, aquele ali, fofoqueiro que dói. Ei, fulano tá. Aí diz assim: o dia da morte, olha só, presta atenção, o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Você acredita nisso? Ou não? Você acredita nisso? Salomão recebeu sabedoria de quem? De quem, gente? De Deus. Mas você sabe que Salomão, ele caiu, né? Em uma época, ele caiu. E a Bíblia diz que ele construiu até templos para as mulheres dele e os seus deuses. Mas a maior parte dos escritos de Salomão são coisas que nos edificam. E foi Deus que deu sabedoria. Eu falo isso porque no capítulo 3, de repente Salomão fala que não tem diferença nenhuma do homem para o cachorro, que os dois morrem e vão para o mesmo lugar. Aí você tem que ter discernimento para ver que ele devia estar muito mal nessa época. Porque comparar o homem ao cachorro que morre e vai só ao pó, não vai só ao pó. Você já viu falar alguma coisa que o cachorro ressuscitou? Já viu alguma coisa? Não, o cachorro ressuscitou e foi para o céu, não. Pastor, no céu vai ter cachorros? Sei não, eu sei que cavalo vai, porque Jesus está montado num cavalo, né? Ele arrumou esse cavalo em algum lugar. Então a gente tem que ter discernimento quando lê a Bíblia. Então, em algum momento ali, Salomão estava para lá de Bagdá. Não estava bem. Mas aqui ele diz: o dia da morte é melhor do que o dia do seu nascimento. Por quê, igreja? Ele está falando aqui para o crente. O dia da morte dele é melhor do que o dia do nascimento. Por quê? Igreja, a morte para o crente, a Bíblia diz que é lucro. Por quê? Se chegou o dia da tua morte, crente, isso quer dizer que você vai estar com o Senhor. Naquele dia tu vai, igual Jesus chega para o ladrão na cruz que se arrependeu e fala assim: ainda hoje você vai estar onde? No paraíso ele diz, comigo. Então no dia da tua morte, no mesmo dia tu estarás com Cristo no paraíso. Então Salomão estava certo que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Aleluia! É muito forte isso. Bom, vamos lá. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. E ele fala por quê? Ele diz assim: pois naquela, quer dizer, na casa do luto, se vê o fim de todos os homens.
e os vivos que tomem isso em consideração. Povo de Deus, por que ir a um luto faz bem para o crente? Faz bem, é melhor. Salomão diz que é melhor, porque quando você vai lá, ninguém está de brincadeira. Quando você chega num lugar que há luto, todo mundo está pensando. Você não vai ver ninguém lá rindo, contando piada. Não. Você vai ver as pessoas pensando. E Salomão disse que isso é bom. É bom a pessoa pensar. Pensar que tudo tem um fim, pelo menos nessa terra. Faz bem você considerar isso. Ali, igreja, o Espírito Santo está querendo um lugar. O Espírito Santo está procurando um coração. Mas aqui embaixo ele diz, melhor é a mágoa do que o riso. Porque com a tristeza o coração fica melhor. Como assim, pastor? Com a tristeza o coração... Que coisa complicada. Com a tristeza se faz melhor o coração. Veja, ele está falando que a tristeza, ela deixa o teu coração mole. A tristeza deixa o teu coração melhor de Deus penetrar. Você já viu que quando uma pessoa está triste, ela aceita você falar. Quando uma pessoa está feliz e você vem falar de Jesus, às vezes ela nem aceita. Mas quando uma pessoa está triste, o coração fica melhor, fica mais receptivo. Então, é melhor. É melhor do que ir para uma festa. Aí ele diz assim, que o coração dos sábios está no luto, está na casa do luto. A pessoa que é sábia, ela entende que naquele momento ali, você sabe que tem luto, tem casa de luto, que há reconciliação da família. Sabia? Sabia que no luto, às vezes aquele irmão que nem gosta do outro, mas eles se unem ali naquele momento. Então aquele lugar é propício. Você vê que tem lugar na festa, às vezes na festa dá briga, às vezes na festa sai tiro, mas no luto não. No luto tem um clima diferente. As pessoas estão pensando. Aí ele continua, nós vamos chegar lá, tá? Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. A questão de receber uma repreensão que vai te ajudar. Amém? Mas tem gente que prefere a canção. Porque a canção, ela soa bem nos ouvidos. Às vezes a pessoa só quer ouvir o que lhe agrada. A repreensão às vezes vai vir num ponto que você discorda. Talvez um ponto que você não quer nem tocar nesse assunto. Mas a repreensão ela vem para consertar. Então ele fala aqui da panela, da risada, do insensato. E no verso 7, igreja, ele diz, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Igreja, a opressão, ela é terrível, porque até quem é sábio pode ficar louco. O diabo trabalha com a opressão, porque é a pressão sobre a vida da pessoa. É algo que está apertando ela. E esse mundo, uma das ferramentas do diabo
é apertar as pessoas até elas enlouquecerem, é oprimir as pessoas, apertarem as pessoas, até aquele que é sábio enlouquecer. Isso é uma ferramenta do diabo. Aí no verso 8, ele diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Igreja, voltando aqui no dia que Deus me mostrou o dia da morte. E nesse dia da morte, eu estava de olho aberto, eu estava na sala, e eu senti, Deus me mostrou o dia da morte, e eu senti uma paz. Eu senti um descanso, uma paz. Sabe quando você relaxa e descansa? Deus me mostrou no dia da morte uma paz. É por isso, eu lembro, eu fui visitar uma irmãzinha que ela estava muito ruim. A mãe dela falou assim para mim, pastor, não ora para mim pedindo cura, não. Ora sim, que seja feita a vontade de Deus. Por quê? Porque quando vai se aproximando, e isso falou com poucos dias ela faleceu. Quando vai se aproximando o dia da morte do crente, ele sente paz. Na hora que Deus me deu a visão, eu senti a paz e o descanso. Então, às vezes a pessoa ela já está sentindo que é melhor partir. Ela está sentindo que está se aproximando da morte dela e ela já sente essa paz. Estou falando de crente. Já sente a paz. Já sente o descanso. Ela solta, ela já, ó Deus, ela já está sentindo já. Então por isso você vai ver pessoas, e às vezes até crentes, que quando estão próximos da morte, eles pedem a Deus: Senhor, leva. Ele sente uma paz, ele sabe, ele tem certeza para onde está indo. Então às vezes você, talvez, se depare com um crente na sua família que está à beira da morte, e você olha no semblante dele e ele está em paz, porque ele sente esse descanso. Lembra? Porque no passado Deus chegava para alguns e dizia que ele ia morrer. Você já viu na Bíblia isso? E Deus chegou para Daniel, lá no final de Daniel, Deus chegou para Daniel e falou assim, no último capítulo de Daniel, depois de tudo que Daniel passou, na última página de Daniel, Deus, no último versículo de Daniel, Deus fala assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao final dos dias te levantarás para receber a tua herança. O próprio Deus falou para Daniel: olha, Daniel, você vai descansar. É exatamente esse espírito. Você achou aí? Última página de Daniel, último capítulo, última página, último versículo de Daniel 13, verso 13, capítulo 12, último capítulo, está falando do tempo do fim. E aí Deus fala para ele: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao final dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então Deus, Ele falou com Daniel: olha, você vai descansar. Povo de Deus, morte para o crente é
descanso, lucro. Descanso e lucro. Então, uma pessoa que está se aproximando dos dias dela, e ela é crente, ela vai ser tomada de uma paz. No dia da sua morte, você vai sentir um descanso. Pastor, por que Deus não fala assim com a gente, como falou com Daniel, no dia da morte? Bom, tudo depende da estrutura, né? Porque já pensou um anjo aparecer para você e falar assim: Maria, semana que vem você vai morrer. Já pensou? Tem gente que ia morrer naquele dia. Tem gente que ia ficar doido. Então, Deus sabe o que faz. Falou com Daniel, Daniel disse: ó, tá ligado, amém, fechou. Mas se fosse hoje, Deus falar para a pessoa, imagine Deus tomar tua visão e mostrar você num velório, no dia da morte. Eu não sabia se era eu. Na hora que tomou a visão, eu não sabia se era o dia da minha morte. Me veio uma paz. Amém, igreja? Já pensou se fosse o dia da minha morte? Talvez, não sei qual. Se fosse Deus falando o dia da minha morte, talvez eu ficasse doido, já caía duro, né? Então veja bem, nós falamos sobre a morte do cristão. Agora, nós vamos falar da morte do cristão e do não cristão. Para isso, você vai abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, verso 19. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O restante você sabe, né? Que ele pede ajuda, que pede para molhar e refrescar a língua porque está atormentado na chama, e pede que há um abismo entre eles, pede para alguém falar para a família dele, para eles não virem para o lugar onde ele está. Mas veja bem, você notou aqui que morreu duas pessoas. Morreu o rico e morreu o Lázaro. E aqui, igreja, não é parábola não, tá? Porque fala nome. Isso aqui aconteceu. Isso aqui aconteceu. A parábola, ela não fala o nome da pessoa, mas aqui Jesus fala o nome da pessoa. Então aconteceu. Duas pessoas morreram. A Bíblia diz que Lázaro morreu e ele foi levado por quem? Pelos anjos. E quando se refere ao outro, a Bíblia diz que o outro foi o quê? Foi sepultado e já acordou no inferno. Peraí, se um foi levado pelos anjos, o outro foi levado
Por quem? O outro não foi levado pelos anjos. Estranho. Alguns anos atrás, eu fui naquele hospital que o pessoal fala que é o hospital da morte. O pessoal não fala aqui que tem um hospital, o hospital da morte. E eu fui lá, já fui várias vezes naquele hospital. Todos que eu fui ali visitar, morreram. E eu fui visitar uma mulher, fui lá. E sabe, essa mulher não era da igreja, alguém da família dela era. E essa pessoa, a filha, falou para mim assim, disse assim: pastor, isso poucos dias antes dela morrer. Na UTI, no canto direito, assim em cima, tinha um janelão. E a filha disse assim: pastor, a minha mãe, ela viu uma cobra, uma serpente entrar por aquela janela. Poucos dias depois, ou não sei, talvez no outro dia, a mulher faleceu. Você está entendendo a diferença de quem é cristão e ela sente paz quando se aproxima o dia da morte? Ela sente, como Jesus falou para Daniel: você vai descansar. É um descanso. O contrário disso é pessoas que os anjos não vêm buscar ela. Não vêm buscar. Pastor, como é que uma pessoa morre e é buscada pelos anjos e outra, os anjos não vêm buscar? E essa pessoa que os anjos não vêm buscar já acorda no inferno. Essa é a diferença. Pessoas que os anjos vêm buscar e pessoas que já acordam no inferno. Detalhe, lá em Apocalipse fala, Apocalipse 20, verso 14, fala que a morte foi lançada no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre é a segunda morte, é a morte eterna. E a Bíblia diz que a morte foi jogada no lago de fogo. Então, a morte foi jogada. Por que a morte foi jogada? Porque a morte é alguém. A morte é alguém. A Bíblia diz que o falso profeta, o anticristo e o próprio diabo foi jogado no lago de fogo e enxofre. Mas a morte foi jogada também. Então, entenda, a morte é alguém. Só que a morte, ela não tem poder sobre a sua alma. Por que Paulo escreve, baseado em Oséias, Paulo escreve: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Você sabe o que é aguilhão? Aguilhão é uma vara com um metal pontiagudo. É uma vara com uma ponta. Era usado para tocar gado. Entendeu? O apóstolo Paulo escreve, baseado em Oséias, e diz assim: ó morte, aonde está o teu aguilhão para me cutucar? Sabe por que o cristão, a morte, não tem o aguilhão para cutucar? Porque a morte não tem poder sobre a sua alma. Mas quando a morte pega um não crente, o aguilhão funciona e cutuca, entendeu? E cutuca o camarada. E quando você sabe que o aguilhão é para tocar boi, para tocar gado,
E com o aguilhão o camarada vai botando, é para lá que você vai. E aí na hora da morte, o rico morre, e a morte toca o aguilhão nele. E quando ele acorda da aguilhoada, não sei como é que chama, ele já acorda no inferno. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Para você, cristão, você morreu, o aguilhão não toca em você. Quem toca em você são os anjos. Mas quem morre sem Jesus, sem arrependimento, a morte vai tocar o aguilhão nele. E quando ele acordar, quando ele tocar o aguilhão, já acorda no inferno. E eu quero finalizar isso, porque a gente tem que ter cuidado. Porque a Bíblia, ela fala quem vai para o inferno. Pastor, quer dizer que a Bíblia fala? Fala. Eu não quero julgar ninguém, mas eu posso falar a Bíblia. Julgar? Não. Eu posso falar a Bíblia fala quem vai para o inferno? Fala. A Bíblia fala quem o aguilhão vai dar uma cutucada? Fala. Você quer saber quem vai? Ou não? Você quer saber quem vai? Eu só falo se você opinar. Você quer saber? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Aqui eu encerro, tá? Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Uma pergunta, desculpa, ele faz uma pergunta. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Primeira coisa, injusto. Injusto herda o reino de Deus? Não, então o injusto vai para o inferno. Por isso que a gente não deve cometer o quê? Injustiça. Primeira coisa. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo traz quem vai para o inferno. A gente precisa não estar nessa lista. Pastor, quer dizer que quem está nessa lista vai para o inferno, vírgula, se não se arrepender. A gente viu semana passada que um homem que era assassino, adúltero, entrou na oração e mudou a história. Quem está nessa lista, se arrepender, não vai para o inferno. O aguilhão não vai pegar ele. Mas quem estiver nessa lista e não se arrepender, aí o aguilhão vai pegá-lo. Não são os anjos que vêm buscar ele. O arrependimento pode tirar essas pessoas dessa lista. E um detalhe, só vou falar um detalhe, senão já está tarde. No verso 10 diz assim: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Essa palavra maldizente quer dizer que diz o que é mal, que maldiz. Tem gente que bem diz, bem dizer. O contrário de bem dizer é mal dizer. A gente tem que ter cuidado, porque quem maldiz está na lista para ir para o inferno. Então, se uma pessoa
ela diz o que é mal. Se uma pessoa ela maldiz, ela está na lista. Então, quando você abrir a boca, se você vai maldizer, se você vai dizer mal de alguém, você precisa frear, porque isso pode te levar para o inferno. Você pode acordar no inferno. Não diga o mal das pessoas. Não fale mal das pessoas. Não fale mal dos seus irmãos. Não fale mal da sua família. Não fale mal de ninguém. Não fale mal do pastor. Porque se você fala mal de quem ora por você, imagine. Às vezes nem a tua família não ora por você, mas o pastor ora por você. Mas a pessoa está maldizendo, está falando mal. Um recado de Deus: não fale mal das pessoas, porque se você falar mal das pessoas até o fim da sua vida, sem arrependimento, o aguilhão vai te pegar. E quando a pessoa morrer, quando morrer, não são os anjos que vão te buscar, mas a morte vai te cutucar. E quando a pessoa acordar, já acorda, Jesus disse, já acorda no inferno, já acorda atormentado na chama. Então, um recado de Deus: pare de falar mal das pessoas. Pare de falar mal das pessoas, dos irmãos, dentro da sua casa. Pare de falar mal de quem é crente dentro da sua casa. Porque senão a sua família não vai se converter. E o pior, o aguilhão vai pegar. Pastor, então mas aquela pessoa está no erro, está fazendo coisa errada. Fale a palavra. Fale só a palavra, mas não fale mal de ninguém.